Fala pessoal, tudo bem? Apenas uma reflexãozinha aqui a quem interessar. A respeito desses problemas relacionados à Amazônia aí, né? As queimas das matas aí e os interesses diversos, né? É bem interessante que fizeram nos pensar, né? Com relação aos portugueses, né? Que vieram para o Brasil em 1500. Na verdade chegaram antes de 1500, né? As ordens de cavalaria templária chegaram muito antes de 1500 aqui e já conheciam um pouco o território e inclusive algumas tribos indígenas, em especial na América chamada América Espanhola, mas isso é outra história, tudo bem. Então fizeram nós brasileiros odiarmos os portugueses e os outros irmãos latino-americanos odiarem os espanhóis, né? Porque eles eram colonizadores, malvadões, tal. Não negando que realmente existiram pessoas que na colonização, né, na época que eles vieram, né, para essa região, que realmente abusaram do poder para um bem de si próprio, não para um bem comum, né, sem negar esse fato, isso realmente aconteceu. Mas é interessante notar, hoje em dia, né, com essas turbulências, esses problemas aí relacionados à Amazônia, que a gente ainda manteve-se ainda no Brasil muito dessa cultura, né? Nós temos o ódio pelos portugueses, né, ainda, mas os europeus que enchem de ONGs aqui ao mesmo tempo, né? Eu estou falando das pessoas que têm dinheiro, não do povo europeu em geral. O povo europeu em geral, de certa forma, não tem nada a ver com isso. Então esses mega empresários que exploram as riquezas naturais do Brasil a preço de banana e destroem várias regiões, né? Tem aí Mariana, pode ver todos esses desastres que aconteceram, empresas norueguesas, empresas da Europa, empresas da Alemanha, né? Estão todos aí ganhando dinheiro, explorando o Brasil. E agora, porque eles oferecem uma graninha aí através de ONGs, eles não estão oferecendo para o Corpo de Bombeiros, eles não estão oferecendo uma infraestrutura para a aeronáutica brasileira, para o exército brasileiro, para combater os possíveis focos de incêndio aí e tal, tudo não. Eles estão oferecendo dinheiro para dar para as ONGs que são deles mesmos, né? Não é complexo a situação, né? Mas eu acho bem interessante isso. Até hoje nós temos ódio, aprendemos, né? Foi fomentado que nós temos que ter ódio dos portugueses, de todos os portugueses, de todos os portugueses. Daí hoje a gente tem que ficar, nós fazemos piadas de português por causa desse ódio enrustido que nós temos de todos os portugueses, não só desses que exploraram para o bem próprio, né, que muitas famílias até hoje estão aí, né? Vai procurar a respeito da família do senhor Fernando Henrique Cardoso. Qual que é a tradição da família do senhor Fernando Henrique Cardoso, né? Que é quase que um barão, um conde, né? Da República Brasileira. Então, entre outros. E só que agora os franceses, né? O senhor Macron, né, Angela Merkel da Alemanha, todo esse pessoal lá da Noruega, lá, o rei da Noruega, todo esse pessoal agora se fazendo de bonzinho, mesmo com a turma deles ganhando muito dinheiro, além de fazer reservas, né, como já o Enéas Carneiro sempre falou muito, reservas de bens minerais, assim como eles fazem de petróleo também, não só eles, né, mas os Estados Unidos, entre outras nações, a Rússia, a China, as nações que, bem ou mal, eles têm políticos que estão pensando ali no contexto deles, né, no país deles, apesar de muitos deles ter esse pensamento tendo em vista eles mesmos, né, a turma deles mesmos e não do bem comum da sua população. Então esse pessoal tá se fazendo ainda em cima do Brasil, né? E contra esse pessoal não, nós temos amores, tá tudo certo, porque o discurso deles é para proteger a Amazônia. Não importa que a gente que é as emissoras de TV, que os jornais, eles não nos informam a respeito desse contexto todo, né? Das indústrias, das grandes empresas mineradoras e de outras coisas de exploração dessa mesma turma
que tem por aí e que causa tanto problema aqui pra gente, e a preço de banana ainda, né? Que não traz benfeitoria nenhuma para nós até o momento. Né? E ainda são explorações feitas de qualquer jeito. Tá aí, ó, os desastres aí que aconteceu em Mariana e entre outros aí. Né? Eles estão um pouco se lixando pra gente. O importante é eles arrancarem tudo fora aqui. E aí eles colocam ONGs aqui para eles colocarem um pouquinho do dinheiro deles aqui para dizerem que eles estão fazendo alguma coisa. E na verdade eles estão combatendo eles mesmos. Será que eles fazem isso? Não, né? Lógico que não. É tudo para burguês ver. E infelizmente, por mais pobre que muita gente seja, tem uma mentalidade idiota de burguês. Tá sendo feito de trouxa. Então, independente de amar ou desamar um político A ou B, a gente tem que ficar esperto. Eu não tô nem aí de proteger Bolsonaro ou o que for, no caso ele como presidente. Mas a gente tem que ser esperto com o que está acontecendo. Contra o Brasil, não é contra o Bolsonaro que está acontecendo as coisas. O Bolsonaro realmente, em muitas coisas, é um tantão, um troglodita, ele não sabe conversar, não tem postura. A postura dele, de muitas formas, não é a melhor. Isso eu concordo. Só que a gente não tem que pensar no Bolsonaro, a gente tem que pensar no que está acontecendo, no contexto geral. Infelizmente a gente não tem cultura. Né? O brasileiro, a maioria, não tem cultura. E o pouco que tem é uma cultura de um lado só, né? Uma cultura mimética, maniqueísta. O lado A ou o lado B. Ele não consegue, não buscou ver o contexto geral do que está acontecendo. Só vai escolher um lado, o lado A ou o lado B. Não existe contexto geral para se entender as coisas e ver o que realmente está acontecendo. Então tá complicado, tá feia a coisa. Eu aconselho a quem não estuda, a quem não tem tempo de estudar contextos gerais, não ideologias só apenas, e lados, a fazer um voto de silêncio. Não em nome de defender político A ou político B, partido A, partido B, mas em nome da soberania do Brasil mesmo, que já é muito pouca, né? Diga-se de passagem. Um grande abraço a todos.